Bom dia, internauta. Eu vou fazer uma leitura aqui para vocês, ou para você, não é? De uma reflexão que fiz em 20 de outubro de 2017. A reflexão à qual atribuí o título, e ao atribuir o título, delimitei o campo da reflexão, não é? E é uma reflexão sobre a persistência dos comunistas em busca do seu modo de produção comunista estabelecido, em busca do estabelecimento desse modo de produção nos países em que eles vivem. Então o título é: já que não por revolução, por que não pelas subversão e perversão? E a reflexão é esta: para começo de conversa, para o começo de conversa, um alerta. É preciso saber conversar, sob a penalidade de, não se sabendo conversar, descambar para uma improdutiva e perversa discussão. E daí, dessa improdutiva e perversa discussão, nada mais surgir senão pura confusão. E para bem preservar bons modos na conversa, é preciso acordar e acordar. É preciso estar alerta, atento às sutilezas presentes no jeito singular de cada um ver as coisas. E é necessário também entrar em acordo quanto ao significado dos termos pelos quais se delimitam os assuntos a serem tratados. A boa conversa se conserva companhia inseparável do bom entendimento das palavras que revelam o assunto abordado. E a conversa boa também se reserva dos ânimos exaltados e deles se preserva a distância. Aqui, na nossa conversa, como diz o título, será muito sobre subversão, o caminho a ser trilhado pelos comunistas, e será quase nada sobre revolução, o caminho abandonado por eles. Sobre revolução, diz-se apenas isso: é uma ruptura e é também erupção. E por ser ruptura um evento brusco, é daí que se a qualifica erupção. Da revolução, revela-se também que, por ser ruptura, revolução não conserva nada do que a precedeu. Nela, o passado estar morto e enterrado é uma pretensão. Tudo o que sucede à revolução surge a partir da revolução. A não ser assim, haveria o dever entre nós de se retirar da palavra o R, e o processo seria então dito evolutivo, evolucionário, pois aquilo que mantém conexão com o passado, com o que lhe é anterior, dele dependendo e dele se desenvolvendo, isso é evolução. Afirma-se então: revolução é quimera.
é pretensão de se submeter à história ou uma história cancerosa e cancerígena à quimioterapia agressiva, na qual a doença é de fato eliminada, mas o é porque o paciente também foi aniquilado. Passemos então à subversão. Subversão, o que é? Na nossa conversa, eu já lhe adianto, nada sei a respeito disso. Mas é necessário acordar e acordar, como já combinamos previamente. E o acordo que se propõe é este: o significado de subversão, dado que provém do verbo subverter, esse significado seria bem revelado se o conectasse à palavra conversa. Subversão conectado à conversa. E por licença poética, pede-se a aceitação de que também conversa tem origem em converter. Se tal proposta for aceita, a partir da licença poética, dado que eu nada sei sobre subversão, se tal proposta for aceita, encontra-se então um jeito de se aproximar do sentido de subversão, um jeito mais fácil de se aproximar disso. Subverter e converter têm mesmo radical, têm a mesma raiz. O que seria subverter e o que seria converter? Para subverter, sabemos, temos o seu substantivo, subversão. Para converter, também sabemos, temos o seu substantivo, conversão. Aqui um esclarecimento. Em subversão, trarei também boa parte do sentido de perversão. Intuitivamente, todos têm uma ideia aproximada do sentido de conversão. Então, antes de se abordar subversão, abordemos, pelo parentesco, conversão. Nessa palavra, conversão, há a indicação de que uma pessoa se movimenta não de um ponto para um outro ponto, mas de um modo de ser para um outro modo de ser. Esse movimento é realizado por ela mesma, de modo voluntário, querido, a partir de um estímulo a ela estranha, mas com o qual houve envolvimento profundo, agradável, ou, se não agradável, pelo menos satisfatório. Antes desse estímulo, vindo a ela por meio de uma conversa, de um diálogo, antes a pessoa era limão, agora virou limonada. Ela foi da água para o vinho, converteu, virou de sapo um príncipe. Vê-se muito pouco, eu nunca vi, vê-se muito pouco o significado de conversão, esse significado associado a movimento negativo. Da limonada ao limão, do vinho à água, de príncipe a sapo. A despeito de se ver muito pouco, mesmo não sendo encontrado na cultura, na lógica, nada impede que conversão também signifique esse tipo de movimento. Apresentada a ideia do que seja conversão para nos aproximarmos de subversão,
Apresentemos então agora a questão da subversão. Já subversão, apesar de uma certa compreensão intuitiva, é menos aproximado o significado aí encontrado nessa compreensão intuitiva do sentido dicionarizado. De modo diferente de conversão, subversão é menos associado a pessoas e mais a instituições, a organizações, a regimes, a sistemas, a ordens. Por exemplo, pouco se ouve a subversão das pessoas, embora possamos ouvir. Ele é um subversivo, não é? Mas, com mais frequência, ouve-se isto: é necessária a subversão da ordem. As instituições e organizações foram subvertidas, ou as instituições e as organizações estão subvertidas, coisa que parece estar acontecendo no Brasil de 2023, não é? Mas, entre estas palavras irmãs, subversão, conversão, perversão e aversão, vê-se de imediato que perversão rapidamente dá às suas mãos à irmã subversão, fugindo rapidamente da irmã conversão. Dessa, ela se afasta de modo imediato. Ela, a perversão. Assim, seria possível dizer: quem subverte, perverte. Quem subverte uma ordem, perverte a formação de um indivíduo. A perversão nasce da subversão. Sem conversão, a perversão. Então, ficaria perceptível que, se subversão expressa um fenômeno relacionado a instituições, organizações, regimes, sistemas e ordens, se subversão expressa isso, perversão dela irmã e, por licença poética, dela nascida, expressa fenômeno estreitamente conectado a comportamento individual. É sabido por cada um de nós os significados dos prefixos associados ao radical vert, do verbo verter. Os prefixos sub e com. Sub, o sentido tem de debaixo de, inferior a, posição abaixo ou inferior, menor. Tem também o sentido de sutil, ardiloso, sinuoso, sorrateiro, oculto, velado, enganador. Por exemplo, subrepticiamente. Já o prefixo com contém o sentido de junto, próximo, ao lado. Tem também o sentido de parceiro, aliado, solidário, comprometido e sentidos afins e aproximados. Assim, para nos entendermos, a proposta é que o acordo seja fechado em torno do significado seguinte para a subversão. É um movimento, e também aqui, o que levaria
há consequências de perversão, né? Um sentido também de perversão. Subversão, movimento sorrateiro, porque a diferença é com relação à finalidade, subversão da ordem e a perversão do indivíduo. Movimento sorrateiro, sutil, ardiloso de alguém, no sentido de alterar, adulterando a essência de outrem, sem que disso este outrem tome consciência, dê-se conta disso. Essa alteração, adulterando, essa alteração saberia o alguém, nem seria querida, nem admitida, nem tolerada, nem adotada pelo outrem, a que se procura perverter e subverter. Se a ele essa proposta fosse apresentada. Subversão seria, então, transformação involuntária, inconsciente de outrem, a partir de estratégias sutis e dos ardis mobilizados por parte daquele alguém para o qual a transformação deste outrem será vantajosa, em função da ordem. Subversão teria, neste caso, um quê de manipulação. Com a suposição de que tenha havido acordo na conversa quanto ao sentido de subversão, adentra-se ao assunto acima assim rotulado, já que não por uma revolução, por que não pelas subversão e perversão? Tem-se como certo que a pretensão de se chegar ao modo de produção comunista não vingou. Isso tem-se como certo. E tem-se como uma hipótese que, embora tal pretensão não tenha vingado, os pretendentes disso não desistiram e querem, entre aspas, vingança. Eles querem vingar, semear, florescer, frutificar, prevalecer e, por que não, vencer, trazendo para nós o seu modo de produção idealizado. E tem-se como especulativa a razão para o não sucesso dessa empreitada revolucionária. E a razão especulativa é esta: os assalariados não se veem como trabalhadores. Essa identidade de classe, embora o assalariado saiba ser um trabalhador, ele não se identifica como classe trabalhadora. Não há identidade de classe. Essa identidade de classe nunca teria sido estabelecida de forma permanente, duradoura, nas cabeças das pessoas que se sustentam pela venda de sua força de trabalho. Sem essa existência concreta, e não a existência teórica, sem essa existência concreta da classe trabalhadora, uma revolução dos trabalhadores desse modo, por não existirem, uma ruptura com o abandono total do modo de produção capitalista e a adoção do modo de produção comunista, sem essa existência concreta, uma revolução dos trabalhadores estaria fadada à não ocorrência, estaria fadada a não ocorrer. Persistentes, porém, os comunistas deixaram de ser revolucionários, mas jamais deixaram de ser comunistas.
uma vez comunista, se efetivamente você for um ideólogo e mesmo um militante, jamais deixará de ser comunista. Um simpatizante pode deixar de se simpatizar com os ideólogos, com os militantes e, por isso, abandonar a via do comunismo. Mas um ideólogo e um militante, uma vez comunista, para sempre comunista. Voltemos. Persistentes, porém, os comunistas deixaram de ser revolucionários, mas não de ser comunistas. A insistência na realização do sonho de um modo de produção que resgatasse a classe dos trabalhadores de sua situação de opressão, que trouxesse dignidade para todos os homens. Essa insistência gerou o lema: se não pela revolução, que avancemos para o comunismo pelas subversão e perversão. Porque nós estamos aqui conversando, percebo uma potencial indagação surgindo desta minha apresentação. E que você a faria assim. Mas onde está a subversão? Aponte A. Aqui, aponte má, né? Se possível não for o seu apontamento, indique ao menos atos subversivos. Indique atos subversivos que me permitam convalidar a tese de que os comunistas resistem. Eu te pergunto, então, o início dessa investigação para encontrarmos atos subversivos, se poderia ter esse início nestas duas declarações que vou lhe fazer? A primeira sendo: a homossexualidade é natural. Esta é a primeira declaração. A homossexualidade é natural. Portanto, não seria uma opção individual. Logo, não seria possível à sociedade, por meio de desenhos culturais quaisquer, determinar que o gênero masculino coincida necessariamente com o sexo masculino. Gênero masculino é diferente do sexo masculino, porque a homossexualidade seria e é natural. Não seria possível determinar que o gênero masculino coincida necessariamente com o sexo masculino, ou que o gênero feminino acompanhe inexoravelmente o sexo feminino. Subjaz. Veja o sub aqui. Está subjacente a essa primeira declaração isto: a sociedade não poderia impor culturalmente a preferência sexual dos rebentos seus. A segunda declaração é: o gênero é uma construção social. Esta é a segunda declaração. O gênero é uma construção social. Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Um indivíduo, ao adquirir ante a sociedade o direito de se expressar conforme reconhece a sua sexualidade, esse indivíduo
nem seria homem, nem seria mulher. Pois, se o gênero é construção social, gênero não é real. Homem não há. Mulher também não. Pois nisso, em homem e em mulher, nada há além de construção. Artificial construção. Efetivamente, essa última declaração, vou reformular fazendo a indagação. Efetivamente, essa última declaração subverteria ou não a ordem constituída e, por conseguinte, todas as instituições derivadas e sustentadas por tal ordem. Preciso desenvolver? Se o indivíduo não sabe o que ele é, o que ele verdadeiramente é? Se o indivíduo nem é homem, nem é mulher, o que essencialmente ele é? O caráter subversivo e político dessas declarações seria revelado mais explicitamente com uma formulação diferente das presentes nessas declarações que lhe fiz, mas com o mesmo conteúdo. Essa reformulação poderia ser feita por aproximação. Assim, numa primeira aproximação, poder-se-ia dizer: o homossexualismo não é uma opção do indivíduo, mas uma determinação da natureza. Depois, reformular-se-ia para: dado que o homossexualismo tem conotação recusada pelos homossexuais, pois foi termo utilizado para designar essa situação como doença, dado que o homossexualismo tem conotação recusada, poder-se-ia dizer então que a homossexualidade não é opcional, é natural. E então chegar-se-ia a esta formulação: homossexualidade não é opcional, é natural. Também o é a heterossexualidade. Melhor dizer, então, que a sexualidade é natural e a sua manifestação da sexualidade não é afetada por estratagemas culturais a esse respeito. Parece possível, então, um acordo quanto a que a sexualidade, o desejo sexual, hétero ou homo, seria imune à cultura. Estamos falando de subversão e perversão, lembre-se. Sobre a declaração de que o gênero seja uma construção social, a forma de se produzir o consenso seria também alterando-se a formulação, mas se preservando o seu conteúdo. Seria assim a nova formulação: o gênero não é expressão do sexo. O gênero não é expressão do sexo. É expressão de um papel social. Repetindo, é expressão de um papel social. Homem,
a palavra não seria substantivo com conteúdo semântico proveniente da realidade sexual masculina. Esse conteúdo semântico com pênis, bolsa escrotal, barba, pelos no corpo, ausência de seio e etc. Homem é uma coisa, macho é outra coisa. Isso é a defesa dessa formulação. O conteúdo semântico essencialmente contido nessa palavra, homem, seria oriundo das expectativas sociais existentes quanto à vida dos indivíduos do sexo masculino. Essa mesma consideração que fiz seria atribuível ao gênero feminino, ou seja, o significado do substantivo mulher proviria do campo histórico, sociocultural e não de o fato de ser fêmea, os seus órgãos genitais e função reprodutiva. Sim, seria possível uma polêmica a respeito de se homem e mulher, as palavras e não as pessoas, se homem e mulher teriam os seus significados surgidos do campo biológico ou do campo sociocultural. Poderia haver polêmica sobre isso. Mas não haveria mais confusão a respeito de o que estaria em questão nessa luta política, não haveria mais confusão a respeito do que estaria em questão nessa luta política entre os defensores da bandeira chamada ideologia de gênero e os que fazem oposição a ela. Quanto a isso, essa situação não seria confusa. A postulação de que essa agenda que lhe apresentei tenha caráter subversivo e de perversão, a postulação disso seria em consequência de, pela não priorização do esclarecimento do que seja essa pauta, contida em ideologia de gênero, seria consequência de perceber-se que a efetiva pretensão dos ideólogos comunistas não seria o de ampliar o conceito, o espectro de família. Não. Mas a pretensão dos ideólogos comunistas seria a de, pela alegação de ampliação desse espectro, desse conceito, por meio disso, esvaziar o conceito de família para, com a finalidade de, seguindo orientações estratégicas, destruir um dos 3 pilares fundamentais do mundo não comunista. Os outros 2 pilares seriam religião e nacionalidade. E para destruir a família, seria necessário atacar os pilares da família, que são os conceitos, as instituições, os papéis, pai e mãe. Parece ser isento de dúvidas que, em sendo feito o esclarecimento a respeito dessa agenda, não haveria oposição a que o integrante ascendente do sexo masculino da família, ou seja, o pai, não assumisse como pertinente ao conceito de homem as tarefas diárias associadas à limpeza residencial, à higiene dos seus descendentes enquanto crianças
cozimento das refeições, limpeza da cozinha e dos utensílios ali utilizados, e etc, etc, etc. Também parece não haver espaço para dúvidas, que não haveria qualquer objeção ou mesmo estranhamento quanto à redefinição das tarefas associadas ao integrante familiar ascendente do sexo feminino, ou seja, a mãe, me desculpe, a mãe. O papel da mulher poderia muito bem enriquecer-se de diversas tarefas e direitos normalmente associados a um indivíduo do sexo masculino integrante desse núcleo familiar. É possível realmente imaginar que viesse a surgir oposição ao enriquecimento dos papéis sociais atribuíveis ao conceito de homem, sabendo ser esse conceito puramente social? Haveria resistência a que um integrante do sexo feminino, tanto de um núcleo familiar quanto da sociedade, viesse a desfrutar da igualdade de direitos e obrigações com o integrante do sexo masculino da família e da sociedade? Assim, toda essa confusão, pelo fato de não haver uma priorização do esclarecimento a respeito do que seja a ideologia de gênero, teria este objetivo. Não esclarecido o que seja ideologia de gênero, teria este objetivo, esse não esclarecimento. Subversão da ordem, ainda que social, para destruição dos pilares da estrutura do modo de produção que, na visão esquerdista, um modo de produção que sustenta a exploração pelos poucos dos muitíssimos desgraçados desse sistema e que sustenta a opressão dos muitíssimos muitos pelos muitíssimos poucos. Essa seria a verdadeira finalidade da ideologia de gênero que, por atacar os conceitos basilares homem e mulher, convertendo-os em conceitos sociais, atacaria os conceitos de pai e mãe e, atacando-os, dizendo serem sociais, privaria o indivíduo de uma identidade natural, tornando-o refém do social, do cultural e coisas afins. De novo, subversão pela perversão para, por confusão mental, a destruição do sistema que produz a exploração e a opressão dos trabalhadores de uma nação. Concluída a reflexão, termino aqui o vídeo e a leitura, por óbvio, e espero que ela, se você chegou até aqui, tenha lhe servido para alguma coisa. Um bom dia para você.